Olá, que maravilha ter vocês aqui. Eu sou o Márcio Reis, professor universitário e criador do método Excel Top 50. E nessa série de aulas eu estou mostrando, além de você aprender o Excel básico, estou mostrando como você pode crescer profissionalmente e parar de perder oportunidades no mercado de trabalho simplesmente dominando o Excel. Nós estamos começando a nossa terceira e última aula do curso de Excel para iniciantes. É a aula onde eu vou te mostrar o caminho para você crescer de forma eficiente com o Excel. Então fique atento até o final dessa aula, porque no final da aula de hoje eu vou te falar detalhes do curso completo. É um curso que vai desde o básico, a gente pega desde o início, passa pelo intermediário e vai até o Excel avançado. Então fique até o final para você não perder essa oportunidade. Na aula 1, eu mostrei que você precisa fazer diferente do que é feito hoje. Mas eu mostrei também para você a forma correta de se aprender o Excel. Na aula 2, nós vimos que você também pode alcançar bons resultados. Nós trabalhamos aí formatação de tabela e alguns cálculos também. E nessa aula 3, que eu considero que é a melhor aula do curso, nós vamos aprender bastante aí um pouquinho mais a parte dos cálculos e vamos ver alguns itens um pouco mais avançados, algumas fórmulas um pouco mais avançadas também. Então vamos ao conteúdo. Nosso conteúdo hoje está um pouquinho diferente, está dividido em duas etapas. Então dá uma olhadinha aí como que vão ser essas duas etapas hoje. Na primeira parte do conteúdo, nós vamos reforçar mais alguns cálculos, vamos ver algumas funções novas e também vamos fazer o nosso desafio. E na segunda parte do conteúdo, nós vamos ver na prática como você pode usar o Excel básico para juntar dados de várias tabelas em uma tabela resumo. Nós também vamos ver algumas fórmulas um pouco mais avançadas também, já de nível intermediário. Então vamos começar com a primeira parte do conteúdo do Excel? Vamos lá! Bom, para começar, nós vamos reforçar aqui alguns cálculos básicos e algumas funções básicas para a gente fechar com chave de ouro aí as principais funções do Excel básico. A gente na aula 2 treinou bastante a parte de formatação e agora nós vamos trabalhar aqui alguns cálculos e algumas funções novas também, tá? Então eu deixei aqui do lado os operadores básicos, os principais aqui para a gente sempre relembrar, se precisar, estão aqui do lado, né? E aqui a gente vai fazer um cálculo em cima de um salário de funcionários, contando comissão, descontos, para a gente encontrar o valor líquido aqui no final. Depois vamos trabalhar ainda aqui a função média, máximo e mínimo. Média que a gente já viu, mas vai ver com mais calma agora. Tem gente que tem dificuldade, então eu vou reforçar aqui. E as funções máximo e mínimo também. Além do percentual, né, que a gente está calculando aqui. Então vamos lá. Primeiro, para a gente começar a entender essa tabela, é interessante você destacar aqui os campos em comum. Eu só vou destacar mais por uma questão pedagógica, tá? Então, por exemplo, aqui, essa linha, essa coluna aqui do salário, eu vou marcar em amarelo. Depois eu vou marcar aqui o salário bruto também. Porque é como se fosse, na verdade, aqui esse é um salário base, né? E ele, em cima de algumas comissões de vendas, ele também vai ganhar, na verdade, um valor maior ali de comissão por fora, né? Um percentual por fora, para chegar a um salário bruto. Então, ele vai ganhar o salário dele, mais comissão aqui, que é uma comissão variável, dependendo do valor das vendas que tem aqui do lado. Então, já deixei aqui em amarelo para a gente identificar. Depois, em cima desse salário bruto, né? Ele tem alguns descontos, que eu estou simulando aqui. É claro que os descontos variam. Tem desconto de INSS, desconto de imposto de renda, quem tem plano de saúde tem desconto de plano de saúde, então tem vários descontos diferentes. Eu vou colocar aqui descontos variados de uma forma só para a gente, a efeito de exercício, né? E aí no final ele vai ter aqui o salário líquido, então vou deixar aqui em amarelinho também, porque é o final aqui que a gente quer chegar a esse valor aqui. Vamos lá? Então vamos fazer esse cálculo aqui. A comissão é baseada... Vamos marcar aqui esses dados aqui das vendas da comissão também com uma cor diferente, para a gente identificar que são dados relativos ao mesmo cálculo aqui, né? Então, só para a gente pedagogicamente acompanhar. Então, olha, o João aqui efetuou R$20 mil em vendas e ele vai ganhar 3% de comissão em cima das vendas. Então, esse valor de vendas aqui está variável. Quanto mais ele vende, mais ele ganha aqui um percentual maior. Então, para a gente calcular aqui, a gente aprendeu o percentual. Se a gente quer 3% de 20 mil, a gente vai multiplicar o valor aqui das vendas vezes o percentual de comissão para a gente encontrar o valor em reais. Então, vou colocar o sinal de igual, essa célula aqui das vendas, vezes a célula que contém o percentual da comissão.
E aí a gente vai apertar o Enter aqui e encontrar o valor que ele vai ganhar de comissão em reais. Depois é só você arrastar para o final, calcula para todo mundo, né? Por que a gente faz isso? A gente já aprendeu o auto-preenchimento, porque todas as linhas vão fazer o mesmo cálculo. Então eu vou só clicar no cantinho, arrastar para baixo, que a gente faz esse cálculo aí. Para calcular o salário bruto aqui, é uma soma. E agora cuidado, quem decora muita função pronta, né? Se incluir aqui a autossoma, olha o que vai acontecer. Ó. Vou incluir a autossoma. Olha o que acontece. Ele está fazendo para a gente aqui o cálculo que vai de E2 até H2. Não faz sentido, né? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui o melhor é fazer matemática simples. Por quê? Eu quero fazer que cálculo? Para encontrar o salário bruto dele, eu tenho que somar o salário base mais a comissão. Né? Esses R$ 5.000 aqui do João, por exemplo, mais R$ 600 aqui de comissão. Então, matemática simples. Ó. É igual a essa célula aqui do salário mais a célula que contém a comissão. Então, você não precisa usar a função pronta. Nem daria para usar ali, né? Você teria que colocar, mesmo usando função pronta, você teria que colocar um item, ponto e vírgula, outro item, e aí você pode se confundir. Então, matemática simples aqui resolve. Aperto o Enter, depois eu arrasto para baixo. Está feito o cálculo aqui dos demais. Vamos aqui para os descontos, né? Então, o desconto é o seguinte, o desconto também está sendo variável, né? Quanto maior o salário, maior o desconto aqui. Então, de acordo com esse valor do salário bruto aqui, eu vou tirar 11% desse valor. Então, eu preciso descobrir quantos são 11% desse valor aqui. O cálculo é o mesmo, a gente vai multiplicar um valor pelo outro. E aí vai encontrar o valor do desconto aqui. Então, vamos lá. É igual a essa célula vezes essa célula aqui, 1 vezes o outro. A gente encontra ali o valor do desconto, ainda não é o valor líquido do salário, né? Vou arrastar para baixo porque todos fazem a mesma coisa, todos fazem o mesmo cálculo, só que cada um com seu percentual respectivo, né? Então, se clicar aqui, depois que arrasta, ó, ele está pegando exatamente essa célula e essa. Se a gente clicar aqui embaixo, também está pegando essas duas células. Agora, para calcular o salário líquido é fácil, né? É igual, tomei muito cuidado, é o salário bruto menos o valor do desconto. Então, eu pego o salário bruto dele menos o valor do desconto. Eu vou encontrar ali o salário líquido. Vou arrastar para baixo. Está calculado. Eu deixei esses dois campos aqui para a gente colocar o valor total. Então, aqui eu posso usar o autossoma, porque o autossoma vai considerar os três valores de cima, né? Então, agora eu vou usar aqui o autossoma. Aperto o Enter. Aqui também vou colocar o autossoma. E essa parte inicial do cálculo está pronta. Agora vamos ver aqui as funções média, máximo e mínimo. Antes de prosseguir aqui com média, máximo e mínimo, quem quiser pode formatar e arrumar aqui a tabela como moeda, né? E aí vai acontecer um efeito interessante. Ó. Algumas pessoas até se assustam quando estão começando no Excel e acontece o que vai acontecer aqui. Ó. Eu marquei, selecionei, né? Eu vou mudar para moeda aqui em cima, que é mais rápido. Moeda. E olha o que acontece. Aí muita gente olha isso aqui, professor, mas deu um erro no cálculo, eu fui mudar aqui, eu não sei o que está acontecendo. Se você parar o mouse ali, você vai ver que aparece o valor. Na verdade, não aconteceu nada demais. A tabela está certinha. O que acontece é que o espaço ficou pequeno, e quando o espaço é pequeno e é um valor numérico, ele coloca fazendo esses códigos aqui. Então é só você clicar e aumentar o tamanho da coluna, aumentar essa largura da coluna, ó, que o valor aparece ali normal. Então vou ajustar aqui também, ó, moeda. Vou colocar aqui, moeda. Olha lá, ó, esse aqui também aconteceu a mesma coisa. Vou ajustar agora esses aqui do final. Também vou colocar como moeda. Aí, ó, aqui o total que também é muito grande, ó. Acabou ficando um pouquinho maior, mas tá certinho, ó. Tá legal? Então a gente ajustou aqui como moeda. Uma coisa que a gente pode fazer, ó, se vocês repararem, ficou um pouquinho maior aqui a tabela do que o espaço que eu tenho na tela, né? Então agora vale a pena, por exemplo, aqui em algumas colunas, a gente reduzir o tamanho da coluna e colocar na vertical, que a gente aprendeu lá na formatação. Então aqui, por exemplo, comissão, eu posso colocar o texto deitado. Então eu vou aqui nesse íconezinho aqui em cima, para a gente colocar a orientação na vertical, e vou gerar esse texto para cima. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar, e aqui eu vou reduzir a largura da coluna, porque aí me facilita aqui também no espaço lateral, né? A mesma coisa eu posso fazer aqui em descontos. Ó. Eu vou mudar aqui o texto, vou aumentar um pouquinho mais, e vou reduzir aqui a largura da coluna. Ó. Reduzir a largura da coluna. Reparem que agora o espaço já ficou
mais agradável lateralmente, né? Eu não preciso ficar indo para o lado para ver a tabela inteira. Isso é muito útil quando a gente está trabalhando a impressão da tabela, né? Aí você vai imprimir a tabela e não tem espaço para imprimir. Bom, agora vamos trabalhar aqui embaixo. Vou só reduzir um pouquinho aqui a altura. Vamos trabalhar aqui embaixo o cálculo da média, máximo e mínimo. Para calcular aqui a média, a gente já viu inclusive na aula anterior, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui para a gente ver como é que a gente localiza de diversas formas as principais funções básicas do Excel e também como é que a gente abre uma janela do Excel aqui onde tem todas as funções que o Excel tem. A gente vê isso principalmente no intermediário e no avançado, mas é bom você conhecer já os caminhos que existem para encontrar essas funções. Eu vou então colocar aqui a maneira que a gente viu na aula passada, era igual a média, você digita média e seleciona os itens que você quer calcular a média. Nesse caso aqui eu quero esses 3 itens aqui. E ele já coloca a função pronta para a gente, né? Média, que vai de E2 até E4. Os 2 pontos aqui no meio significam que é uma lista, de um item até o outro. Quando eu aperto Enter, ele calculou. Então isso é uma forma da gente inserir a função. A outra forma da gente inserir uma função de maneira rápida aqui é, por exemplo, a função máxima e a função mínima. O que elas fazem? A função máxima vai retornar o maior valor de uma lista. Então, se eu tenho uma lista aqui de 3 valores, ela tem que me retornar o maior valor dos 3. Qual é o maior? É esse aqui, 5.000. Então, quando eu for buscar aqui o maior valor, que pode ser uma lista de 100 números, de 200 números, ele vai buscar o maior desses números, dessa lista. Então, eu vou colocar aqui uma outra forma de a gente encontrar essa função. Um caminho rápido é aqui, ó, onde tem o autossoma, lá em cima onde tem o autossoma, né? Aqui à direita. Quando você clica nessa setinha ao lado do autossoma, ele abre as principais funções básicas que tem. Pode variar de uma versão para outra no Excel. Pode ser que você de repente não encontre aqui. Mas nessa setinha aqui, ó, soma, média, contar números, que é uma outra função, máximo, mínimo. Então eu posso colocar aqui máximo e ele vai incluir a função. Então se você souber de cabeça, você pode digitar ou incluir a função diretamente ali. Só tem que tomar cuidado, porque você precisa, da mesma forma que a gente fez na média, você tem que selecionar os itens que vão estar aqui dentro da função. Ó. Função máximo, você tem que dizer de qual lista você quer. Porque ele pega o número que está logo acima. Ó. Então, ele está pegando aqui do médio, não é esse o valor que eu quero. Eu quero calcular o máximo, o maior valor, dessa lista que está aqui acima. Ó. Então, olha como é que ficou parecido até com a média, né? Função máximo vai do E2 até E4. Então, ele está pegando de um item até o outro. Vou apertar Enter aqui. Ok. Então, esse é um dos caminhos. O terceiro caminho que eu vou mostrar agora, e a gente vai usar a função mínimo para isso, né? É você buscar através da janela de funções do Excel. Como é que a gente abre essa janela de funções? Tem 3 caminhos diferentes, tá? O primeiro caminho que você pode usar é lá mesmo onde a gente foi lá no autossoma. A função mínimo vai retornar o menor valor, tá? Então aqui dessa aqui ele vai retornar aqui 2.300. Então eu vou clicar aqui. Primeiro aqui no caminho a gente foi no autossoma, né? Eu clico aqui na setinha. Reparem que aqui embaixo tem uma opção mais funções. Se eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele abre uma janela de funções do Excel. Por padrão, essa janela vem aqui com a mais recentemente usada. Mas se você clicar aqui em alterar, colocar tudo, ó, tem várias opções, ó, financeiro, data, estatística, texto. Você coloca aqui tudo e olha o que acontece, você vai ver uma infinidade de funções prontas que tem no Excel. Olha só, muita função pronta. Muita coisa aqui também é da estatística, da engenharia, tem funções que de repente você nunca vai usar, que são de áreas específicas. Mas é interessante você saber que tem aqui as funções, principalmente as mais complexas também, quando precisar. Mas aqui eu vou procurar a função mínimo. Então eu cliquei aqui dentro, vou digitar MI. Quando eu coloco MI já aparecem várias. Cliquei aqui na função mínimo, ó, mínimo, e vou apertar OK aqui. E ele vai perguntar agora quais itens que eu quero calcular o mínimo. Ó. Cliquei em OK. E ele mostra uma janela onde ele pergunta de um item até o outro. Está bem pequenininho aqui, mas é só selecionar. Então eu vou selecionar aqui do lado, ó. Selecionei e vou apertar o OK. Ele buscou para a gente o valor mínimo ali. Ó. Se eu clicar 2 vezes, ó, mínimo de E2 até E4. Esse é um dos caminhos mais rápidos aqui para você achar as funções prontas. Mas você também poderia buscar por outros 2 caminhos. Aqui a gente veio por aqui, né? Mais funções. Ó, cliquei aqui do lado do autossoma. Mais funções, ele abre a janela. Porque aqui já existe uma função pronta, né? Então vamos só clicar aqui, apagar de novo. Cliquei aqui, mais funções, ele abre a janela de funções. Outro caminho é aqui em cima, ó, na barra de fórmulas.
tem aqui um FX pequenininho, ó, inserir função. Se você clicar, ele vai abrir a mesma janela. Outro caminho também, lá em cima no menu, ó, página inicial, inserir, tem várias opções, tem ali fórmulas. Se você clicar em fórmulas, tem também o mesmo FX ali, ó, inserir função. Então é só escolher um dos 3 caminhos que vão parar no mesmo local, né? Aí você digita lá, você muda aqui para tudo, para ver todas as funções. E aí você procura mínimo e seleciona ali, no caso eu quis buscar o mínimo, né? Seleciona os 3 valores, que ele vai buscar ali a função mínimo. Opa, agora deixa eu te pegar de surpresa. Nós vamos começar com o nosso desafio um pouco mais cedo do que o habitual. Esse desafio está diferente dos desafios da aula 1 e da aula 2. O que a gente vai trabalhar? Eu vou, ao invés de passar uma tabela para você trabalhar em cima dessa tabela, para você construir, eu vou passar para você a demanda. Eu vou te passar uma solicitação para você construir essa tabela. Então eu não vou te passar uma tabela pronta. Esse desafio é um pouquinho diferente. Eu vou te explicar como é que a gente vai trabalhar. Você vai ter lá uma demanda, um orçamento para uma loja que você tem que montar e você vai ter que construir essa tabela. A gente vai seguir o mesmo raciocínio. Eu vou te explicar o desafio, você vai pausar o vídeo após eu explicar o desafio e depois você vai assistir a correção e continuar aí com a segunda parte do Excel. Então vamos lá, vamos para o desafio. Bom, então como é que vai funcionar aqui o desafio? Você que vai montar do zero uma planilha de orçamento para venda de produtos. Então você trabalha numa loja de materiais de construção e tem que montar uma planilhazinha básica ali para poder cadastrar ali, chegou o cliente para comprar alguns materiais, você vai cadastrar ali os produtos que ele vai comprar, vai cadastrar lá também outras informações sobre esses produtos para depois dar no final o orçamento para esse cliente. Então você vai trabalhar ali o produto, você tem que definir algumas informações como preço, a quantidade de produtos que ele vai comprar e também o preço total, né, o custo total que ele vai ter. Então, para cada produto, você vai ter lá o preço dele, a quantidade que foi comprada e no final você vai ter que calcular o preço total de cada produto e o preço total desse orçamento, quanto que saiu no final. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu não vou te dar a dica da planilha, dessa vez eu não vou te mostrar uma planilha pronta. É simples de você montar, você consegue fazer, mas eu quero que você monte a partir da demanda. Eu estou te passando o que fazer, você que vai ter que pensar como fazer. Então, por exemplo, nós temos ali produto, preço, quantidade e o preço total. Um exemplo, o cliente pediu cimento, o cimento custa R$ 60, estou destacando de verde ali, né? Cimento é o produto, R$ 60 é o preço do cimento. O cliente ele vai comprar 5 sacos de cimento e no total ele vai gastar R$ 300. Então, se ele comprou 5 sacos a R$ 60, a gente entende ali no final que ele gastou R$ 300 só nesse item, só nesse produto. Só que esse cliente também vai comprar alguns produtos, outros produtos, não só o cimento. Vai comprar areia, pedra, balde. Então você vai ter que montar uma planilha, onde você vai ter que fazer esses cálculos do quanto ele vai gastar em cada produto e vai ter que colocar vários produtos, não só o cimento. Você vai colocar vários produtos para poder fazer esse cálculo. Tá bom? Então você vai montar essa planilha e como um adicional, se você quiser fazer, você também pode incluir no final, depois disso tudo, 10% de desconto. Você tem que oferecer 10% de desconto para esse cliente. Se você quiser montar a planilha do jeito que está aí, está ótimo. Mas se quiser incluir também 10% de desconto, é um plus aí para você adicionar. Então, no total ali, você pode incluir 10% no total, no final, no valor final que ele vai pagar. Você vai dar 10% de desconto, então vai ter um valor um pouco menor a pagar. Então, é um desafio para você também, um desafio à parte. Ou, se você quiser, você pode colocar 10% de desconto por cada produto e no final já calcular o total também. Então, um desafio diferente, hein? Vamos lá. Agora você vai pausar o vídeo exatamente onde está. Dessa vez você não tem uma planilha para fazer igual. Você vai ter que criar essa planilha. Tá bom? Mas eu tenho certeza absoluta que você consegue. Então, pausa o vídeo agora e vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos à correção do desafio. Então, espero que você tenha pausado o vídeo aí, né? Como de costume. Mas esse desafio era um pouquinho diferente. Eu vou começar a tabela do zero aqui, onde na verdade é um desafio que não é difícil, é até mais simples do que os outros 2 desafios que a gente fez. Só que agora você tem que começar a criar as suas planilhas. Então você vai receber, né, normalmente você recebe uma demanda, e aí você tem que resolver e criar a planilha. Então a demanda era para justamente você montar ali uma planilha de orçamento simples, onde tem lá o produto. Então vamos colocar aqui o produto.
a quantidade, o preço desse produto, né? Era um item da tabela, a quantidade comprada e o total gasto. Vamos começar dessa forma aqui, porque no final ainda tinha a possibilidade de você incluir ali 10% de desconto nos produtos, ou no total da compra, ou por produto. Então vamos colocar aqui simulando alguns produtos. Vou colocar aqui cimento, que é o exemplo que a gente usou, né? Preço do saco de cimento R$ 60. Quantidade comprada, 5 sacos de cimento. E para a gente calcular o total era muito simples. A gente calcular o total, a gente vai multiplicar o preço vezes a quantidade, né? O quanto gasta por cada unidade, R$ 60. Se você compra 5, você vai multiplicar um valor pelo outro. Então era bem simples de construir. É igual a esse valor vezes esse valor aqui. Apertei Enter e a gente calculou ali do cimento. Então vou colocar aqui mais 3 produtos. Você pode ter montado de alguma forma um pouquinho diferente, mas a lógica natural é essa. Você vai pegar a quantidade vezes o preço, vai encontrar o valor total e depois você vai somar os itens de cada produto. Então vou colocar aqui areia, vamos simular que é o saco de areia, a R$ 2,50. E aí ele comprou 20 sacos de areia. Você vai multiplicar, na verdade você pode arrastar depois, né? Areia, comprou pedra, vou botar o saco de pedra, não sei quanto está, há muito tempo não faço obra, mas vamos colocar aqui a R$ 5,00 o saco de pedra. E aí comprou 30 sacos. E vamos dizer que precisou comprar um balde para na hora trabalhar lá com a água, para fazer toda a parte ali da obra. Então ele comprou um balde, estava R$ 10, ele comprou 2 baldes. Então para fazer esse cálculo aqui, a gente vai só multiplicar, né? Foi o que a gente fez aqui. A gente multiplicou um valor pelo outro. Mas como eu já fiz esse cálculo aqui na primeira linha, eu só preciso clicar e arrastar para baixo, que ele vai fazer o cálculo de todos. Vamos dar uma arrumada aqui na tabela antes da gente trabalhar o desconto. Vou colocar aqui na página inicial. Ou colocar a borda. Você poderia ter montado do seu jeito. Tá bom? Então o exercício era bem aberto para justamente você simular uma demanda que alguém te pede. Ó, monta para mim uma tabela de orçamento. E aí você procure trabalhar sempre da maneira mais simples para um primeiro modelo. Depois a pessoa analisando a sua tabela pode pedir que vamos incluir isso aqui ou incluir outro ponto, né? Então agora o preço. Vou só mudar aqui para moeda. Total aqui também, eu vou selecionar e mudar para moeda. Aumentar aqui o tamanho da coluna. Colocar um cabeçalho arrumado aqui. E aí depois com calma você pode arrumar a tabela, configurar, formatar, colocar bordas diferentes. Você que vai organizar depois como você quer deixar a sua tabela aí no final da formatação, tá? Bom, agora um item extra que tinha era justamente aplicar o desconto. E aí você tinha duas opções, né? Vamos calcular aqui primeiro o total do orçamento, né? Vou colocar aqui total. Isso é uma das formas da gente fazer, né? Vou colocar aqui total. Aqui embaixo vamos colocar o autossoma. Ele calcula ali o valor total gasto. Ok? Então vou deixar aqui destacado aqui no finalzinho também. Deixar com uma cor diferente também, só para a gente saber o total gasto no final. Agora, haviam duas possibilidades, né? Você pode colocar o desconto era de 10%. Você pode aplicar o desconto no valor final aqui, ou poderia aplicar o desconto também aqui numa nova coluna. E aí você que decide, planilha é sua, você que vai avaliar qual é a melhor forma de fazer. Vamos fazer das duas formas. Primeiro eu vou colocar aqui, né, para a gente ver o desconto no valor total. Então você poderia ter colocado aqui embaixo, é uma opção, né? Desconto. Vou colocar aqui 10%, que era o valor de desconto. E vou colocar aqui valor líquido. Ou líquido a pagar, e você avalia lá a melhor forma de você colocar isso no orçamento, né? Então agora eu vou marcar aqui para aumentar a nossa tabela. Aqui o desconto 10%. E aqui o valor líquido no final. E a gente vai ver aqui o quanto vai, na verdade, qual o valor do desconto, né? Valor do desconto. Ou desconto, para não ocupar muito espaço, né? Desconto em reais. Pronto, que a gente não ocupa muito espaço aqui. Vamos calcular o desconto. É um valor vezes o outro. Então, é o quanto eu vou gastar aqui no total, vezes 10%, eu vou encontrar o valor líquido aqui. Então, vai ser igual a esse valor,
vezes a célula D7, que está logo abaixo, né? D6 vezes D7. Apertei Enter, calculei o valor do desconto. O valor líquido, aí o líquido você pode fazer aqui abaixo. É claro que você pode fazer direto, tá? Você pode calcular direto isso aqui, você não precisa... Você pode fazer uma fórmula só para fazer todo esse cálculo, mas isso a gente pode trabalhar com mais calma num nível mais intermediário. Vou calcular aqui qual é o valor final a pagar, o valor total bruto, menos o valor do desconto que está em D8. Agora sim, ó, apliquei 10% de desconto. Então tá claro, gente, ó, a gente fez aqui a multiplicação, preço vezes quantidade, descobriu quanto vai gastar em cada produto, sem desconto. Encontrou o valor total aqui, aplicou 10% de desconto e descobriu que ele vai ter desconto de R$ 52,00. Fez a subtração e descobriu ali o quanto ele vai pagar no final. Você pode até colocar com uma cor diferente também. Tá bom? Isso é uma das formas da gente fazer a aplicação do desconto. Uma outra forma que poderia ser feita, de repente você quer aplicar até descontos diferentes para cada produto, aí você poderia fazer uma coluna extra aqui, ó. Então vamos colocar aqui, muito parecido com o exemplo que a gente fez do anterior aí no início da aula. Vou colocar aqui desconto, percentual, desconto em reais. Reparem que automaticamente o Excel já até trouxe a formatação do cabeçalho, né? Foi automático, não fui eu que coloquei não. Desconto em reais e aí o valor líquido de cada produto. Então isso era uma opção. Eu vou marcar aqui para a gente aumentar essa tabela. Vou colocar aqui a borda. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Então vou colocar 10% aqui. Ficaria um pouco repetitivo, mas você poderia, inclusive, ter um desconto diferente para cada produto. Poderia ter colocado aqui 5% de desconto. Né? Então, poderia ter um desconto diferente para cada produto. Então, você que vai avaliar qual é a melhor forma de você montar essa planilha de orçamento. Tá? A princípio, a nossa demanda era 10% para todos os produtos. Então, eu colocaria aqui 10% em todos. Mas, esse modelo aqui permite que você faça descontos diferentes. Aqui não, é um desconto aplicado no total, né? Então, um desconto só para tudo. Agora aqui você pode ter descontos diferentes. Então, vamos calcular aqui qual é o valor do desconto. O valor do desconto vai ser o total que seria gasto vezes esse percentual do desconto. Né? O valor de 300 vezes 10%. Mesma fórmula aqui, vou arrastar para baixo. E o líquido é o quanto você realmente vai gastar. Então, o valor do produto menos o valor do desconto. Aqui ficou pequeno, vou aumentar um pouquinho. Vou arrastar para baixo e copiar para os demais. Agora a gente pode somar aqui. Ó. Se a gente somar aqui, a gente vai encontrar o mesmo valor que a gente encontrou aqui embaixo, né? Então vou colocar aqui, deixar aquela cor que estava, né? Aqui vou colocar em verde para ficar o valor líquido final. E vamos calcular aqui o total disso aqui. No autossoma aqui a gente calcula, olha lá, 468, deu o mesmo valor, a mesma forma. E o desconto também, se a gente calcular aqui o somatório, a gente vai encontrar aqueles R$ 52,00. É a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, só que aqui a gente está aplicando em cada produto. A gente está aplicando em cada um dos produtos. Se os produtos tivessem preços diferentes, olha que legal. Você poderia vir aqui e mudar 5%. Aqui 12% de desconto. Se cada um tivesse um desconto diferente, de repente vem de fabricantes diferentes. Então você poderia aplicar isso, ficaria bem legal aqui. Agora, o que legal que está na nossa planilha de orçamento. Se você mudar a quantidade aqui, cimento. Agora eu quero 10 sacos de cimento. Vamos ver aqui, ó, ele vai mudar o valor, vai mudar o total aqui, vai mudar aqui embaixo também automático. Ó. Mudei para 10, vou apertar Enter, ó. Ele muda os valores. Aqui o balde, ó, comprar 3. Ele também muda os valores. Aqui vou mudar aqui a quantidade de pedra. Também vai mudar. Se eu mudar o preço, a mesma coisa. Aumentou o preço para R$ 3,00. Ele vai recalcular em toda a nossa planilha. Então, uma planilha simples, um desafio simples, mas que você já é capaz de fazer com cálculos automáticos. Nós vamos começar agora essa segunda parte do conteúdo da nossa aula 3. Está muito especial essa parte. Nós vamos ver uns últimos detalhes aqui do Excel básico. E para você ainda ficar mais feliz, eu trouxe aqui algumas dicas já de nível intermediário. Então vamos lá, vamos prosseguir agora com a segunda parte do conteúdo. Então nós vamos começar agora partindo de uma planilha aqui, resumo, onde essa planilha a gente tem várias reclamações de vários setores de uma empresa, mas vamos partir de planilhas, por exemplo, planilha de janeiro, fevereiro, março, abril.
Nós vamos buscar todos os dados dos meses anteriores e levar para essa nossa planilha resumo aqui, onde a gente vai consolidar esses dados. Então é um modelo um pouquinho mais trabalhado e nós vamos ver ainda dentro desse modelo ali, usando a função se, o que na verdade, já é uma dica do intermediário, né? O que é uma quantidade aceitável ou não aceitável dentro de alguns critérios ali, aceitável ou não aceitável. Então, é uma planilha bem legal para você acompanhar aqui e aprender, inclusive, um pouquinho mais do Excel já a nível do intermediário. Vou primeiro mostrar um exemplo aqui muito básico aqui, né? Se aqui, por exemplo, no mês de janeiro eu quisesse buscar aqui no produto, se eu quisesse, por exemplo, se eu botasse aqui igual, e clicasse na célula H2, o que vai aparecer aqui nessa célula como resultado? Se eu coloquei igual a H2, ele vai buscar o valor que está em H2. Então, se eu apertar Enter aqui, ele vai mostrar total. Se eu mudar aqui para OK, por exemplo, ele vai mostrar aqui OK. Então, o que a gente está fazendo é colocando o endereço de célula para buscar o valor que está em outra célula. O que eu preciso fazer, então, para trazer para cá os valores de janeiro, eu quero buscar os totais, quero buscar o total de reclamação de produtos. Então, todas as reclamações que foram feitas em janeiro, referentes ao produto. Então, em janeiro aqui a gente tem produto, tem reclamações para cada semana, e aqui tem o total. Então, eu quero trazer esses valores para cá. Então, como é que a gente faz isso? É muito simples. Maneira muito simples. Você vai colocar o igual, que nem a gente fez agora, só que eu não vou digitar o endereço da célula que tem lá. Tá? Eu vou voltar. Aqui a gente tem a célula F3. Tá legal? Tem a célula F3. E eu não vou trazer para cá F3. Por que vai acontecer se eu digitar F3 aqui? Vamos pensar. Se eu digitar F3, o que vai acontecer é que ele vai buscar o valor de F3 dessa planilha aqui e não da planilha de janeiro. Então, isso não vai funcionar. Não adianta digitar F3. Eu preciso dizer de qual planilha é e a célula F3 que está lá. Então, vamos resumir aqui de maneira muito prática. Você não precisa ficar decorando o caminho. É só colocar o sinal de igual e clicar onde você quer buscar. Então, eu coloquei sinal de igual, você não clica em lugar mais nenhum. Igual, você vai lá em janeiro e clica no valor que você quer buscar. Eu quero buscar essa célula aqui. Então, cliquei aqui. Reparem que vai aparecer igual a Jan de janeiro, exclamação, que é para dizer que está separando planilha da célula. E qual é a célula? Que é F3. Você não precisa decorar. É só clicar. Aperta o Enter, ele vai trazer o valor para cá. Só tome cuidado, porque tem muita gente que faz isso. Igual, aí você vai lá em janeiro, clica no valor. Nesse momento você tem que apertar Enter. Tem muita gente que clica aqui no valor e clica de novo para voltar na planilha para montar. Pronto, ela já se perdeu. Ela não vai funcionar. Olha lá, já trouxe um valor errado. Então você tem que colocar igual, vai lá em janeiro, clica na célula. Assim que você clicar, aperta Enter. Só isso. Ele trouxe o valor para cá. Simples, né? Bem legal, né? Então agora a gente vai trazer os outros valores. Vocês vão ver que é simples, é rápido. É fácil essa parte. Aqui, eu já coloquei os valores na mesma sequência, né? Produto, site, entrega, atendimento e outros. Lá em janeiro, a mesma sequência. Então, se está na mesma sequência, o auto-preenchimento também serve para cá. Porque quando a gente arrasta e ele já reconhece as fórmulas, né? Então, se aqui eu tenho janeiro F3, se eu arrastar para baixo, ele vai fazer janeiro F4, F5, F6 e F7. Então, o auto-preenchimento também serve para cá. É só a gente clicar ali no botão no cantinho inferior direito, né? Clique e arrasta para baixo, que você vai ver que ele vai copiar de maneira muito prática, muito rápida. Então, vamos dar uma conferida lá. Produto 24, site 20. Vamos mudar alguma reclamação? O site tem 20 reclamações, né? Vamos lá em janeiro. Tem aqui várias reclamações, total de 20. Quando a gente alterar aqui, por exemplo, na semana 3 eu vou aumentar para 12. Então, ele aumentou aqui para 25. Lá ele tem que mudar para 25 também. Aqui ele já mudou automático para 25 reclamações. Então, é automático. Muito legal, né? Então, agora vamos fazer os demais. Vamos trazer os valores dos outros meses, para a gente completar primeiro aqui a tabela do semestre, né? Então, aqui em fevereiro eu vou fazer a mesma coisa. Igual.
Vou lá em fevereiro, é bom que a gente reforça, mas vou fazer mais rapidamente. Vou lá em fevereiro, clico aqui no total aqui de fevereiro e aperto Enter. Ele trouxe os valores. Vamos fazer todos de uma vez, que eu vou mostrar que a gente pode fazer esse auto-preenchimento de uma vez só. Tá? Vou em março, cliquei aqui igual, vou lá no mês de março, clico aqui no total e aperto Enter. Legal, né? Vou lá em abril, clico lá no valor de abril e aperto Enter. Aí de repente você está se perguntando, professor, não posso arrastar para o lado também não? Será que não funciona eu arrastar para o lado? Nesse caso não. Sabe por quê? Porque olha só, eu vou fazer depois eu vou desfazer. Ele está aqui fevereiro F3. Se você arrastar para o lado, ele vai aumentar, na verdade, para G3, H3. Ele não vai fazer março, abril, maio. Ele não sabe qual é a outra planilha que você quer. Então, o que ele vai fazer? Ó, o que vai acontecer. Ele vai gerar aqui G3, H3, mas ele continua na planilha de fevereiro. Ó. Então, não funciona nesse caso arrastar para o lado, porque não é o caso. Eu estou buscando de planilhas diferentes. Isso aqui é uma planilha, aqui é outra planilha, aqui é outra planilha. Então, não adianta arrastar para o lado aqui. O que eu tenho que fazer é realmente, nesse caso, um por um. Agora, eu posso arrastar para baixo? Porque todos aqui ó, de fevereiro são da mesma planilha. Para baixo eu posso. Porque as reclamações são da mesma planilha de fevereiro. Tá legal? Então, vamos lá agora de novo. Março, pego o total aqui. Vou lá em abril, igual. Vou lá em abril, pego o total, aperto Enter. Mesma coisa, maio, igual. Vou lá em maio, clico na célula que eu quero. Aperto Enter. Mesma coisa em junho, igual. Vou lá no mês de junho, clico na célula que eu quero e aperto Enter. O que eu posso fazer para agilizar aqui é arrastar todos de uma vez. Seleciono todos aqui, clico no cantinho inferior, arrasto para baixo, ó, e muito rapidamente o que aconteceu é que a gente já trouxe todos os valores para cá. Então a gente já tem todos os valores, agora é só a gente trabalhar o total e outros pontos aqui que são bem legais, que você vai conhecer aí do Excel intermediário, tá? Já como uma degustação aí de pontos para quem vai prosseguir no Excel e quer ter o Excel aí como um diferencial. Vamos colocar aqui o total, né? Aqui eu vou colocar o autossoma. Então, eu faço a soma desses valores. Aqui do lado também vou colocar o autossoma, para fazer a soma desses valores aqui. E eu tenho o total do semestre. Vou arrastar para baixo, ó. E ele faz o somatório do semestre. Aqui embaixo a mesma coisa. Vou arrastar. E a gente agora já tem esse total aqui do semestre também. Legal? Eu posso arrastar mais um pouquinho porque eu tenho o total geral. Ok? Então agora a gente já tem o somatório de todos os meses ali com o resumo do semestre. O que é legal, gente, é que a gente vai aprendendo esses gatilhos, essas dicas, e vai ganhando velocidade. Velocidade é uma produção, né? A gente melhora a produção. Então, se você está no dia a dia de trabalho e você demora muito tempo para fazer planilhas como essa, você realmente acaba rendendo menos no seu dia a dia. Agora, a partir do momento que você consegue, nos pequenos gatilhos, nas pequenas dicas, você consegue acelerar o seu trabalho, você acaba produzindo mais. Né? Consegue até dedicar tempo para outras atividades no seu trabalho. Né? Então, vamos lá. Aqui eu já defini os totais, eu vou só colocar em negrito aqui para dar uma diferenciada. E aprendemos que buscar esses valores aqui é rápido. Né? Vamos só testar, mudar mais algum valor aqui para a gente ver se isso aqui vai alterar. Então, vamos, por exemplo, aqui na entrega. A entrega de junho tem 67, aqui 410. Guardem bem de cabeça esses valores, 67, 410. Então, vamos na entrega de junho, alterar o valor aqui. Deixa eu colocar que ele teve um absurdo de reclamações, 50. Aumentou para 105. Vamos ver como está lá na planilha. Aumentou para 448. Vamos baixar um aqui do atendimento. Em março tem 50. Então, em março aqui tem 50. Vamos diminuir aqui as reclamações de atendimento. 8 aqui. Ele baixou para 26. Automaticamente aqui, ó, baixou também aqui 26 aqui em março, né? E baixou aqui também no total 385. Então, a gente já conseguiu, já reduziu bastante ali. E já verificou que o total ele muda automaticamente. Agora, nós vamos partir para uma outra etapa, onde eu quero verificar de maneira automática, e aí já é uma dica lá do intermediário,
Não se preocupe se você tiver dificuldade aqui, porque isso a gente aprende didaticamente, de maneira bem mastigada, devagar, a gente aprende lá no intermediário. A gente vai ver um pouquinho da função se, introdução da função se. Aqui nesse caso, eu quero definir uma regra aqui para dizer se o número de reclamações no semestre é aceitável ou não. Eu vou definir aqui que quem tiver mais do que 400 reclamações no semestre não é um número aceitável. Então, aqui o que eu vou definir é se as reclamações são abaixo de 400. Então, se ele tiver menos do que 400 reclamações, é aceitável. Então, vamos lá, vamos conferir aqui manualmente, sem usar a função se. 402 reclamações são aceitáveis? Não, não é um número aceitável. 341, vamos dizer que sim. E aí a gente, teoricamente, eu não vou fazer isso manualmente. Aqui eu poderia fazer porque são só 5 itens, né? Mas se fossem muitos itens. Então a gente vai aprender a fazer isso de maneira automática para aparecer para a gente o sim ou não aqui. Tá legal? Então se ele tiver 400, está acima do aceitável, aparece não. Abaixo de 400 aparece o sim. É isso que a gente vai fazer agora de maneira automática usando a função se. Bom, e para fazer isso aqui, então, a gente vai usar a função se. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a função se de maneira básica. Não fiquem desesperados se não entenderem completamente, mas é uma boa forma de você entender aí como é que funciona e como é que com a lógica a gente pode fazer muita coisa legal, tá? Então eu abri aqui para vocês um espaço à parte aqui, uma planilha à parte, para vocês entenderem como é a função se e para que serve, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que verificar ali, a função se ela tem 3 itens, ela tem 3 partes para a gente poder montar a função se. Para poder escrever a função se eu preciso incluir essas 3 partes, tá legal? A primeira parte é a condição ou regra. Qual é a condição, regra ou teste que a gente criou aqui? O teste que a gente fez é esse aqui, ó. Qual é a regra? A gente definiu que o número de reclamações, se for menor do que 400, a gente vai dizer que ele é aceitável, né? É ok, tudo bem, a gente vai botar um sim ali. Então, a gente vai ter que verificar o número de reclamações. Tanto faz se é abaixo ou se é acima. Tá legal? Eu vou colocar aqui abaixo para a gente testar o número de reclamações abaixo de 400. Então, esse é o nosso teste que a gente vai fazer aqui. Eu vou botar aqui reclamações, só um reclam, menor do que 400. Esse é o nosso teste. Ok? O que a gente vai verificar se a quantidade que está ali é menor do que 400. Quando eu verificar isso, eu vou partir para os outros 2 pontos que eu tenho que identificar na função se, que são muito simples. O primeiro ponto é verdade isso aqui? O número de reclamações que eu encontrei ali é menor do que 400? É essa a pergunta que você vai se fazer. Se o número for menor do que 400, então você vai dizer o que para ele? Eu vou dizer que é aceitável. Eu vou colocar um sim, não é isso que eu quero que apareça lá? Então eu vou escrever sim. Tá legal? Se o número de reclamações for menor do que 400, olha a lógica do Excel, ó, se o número de reclamações for menor do que 400, se for verdade isso, eu quero que apareça sim. Eu coloquei entre aspas, não precisa se prender a esse detalhe, mas é porque no Excel, dentro da fórmula, a gente usa, entre aspas, qualquer informação de texto, qualquer informação textual, algo que você querer escrever, dentro da fórmula tem que estar entre aspas, tá? Então, se for verdade que o número de reclamações é menor do que 400, eu coloco um sim. Agora, se não for verdade isso, se for falso, eu coloco que não é aceitável. Então, essa é a regra, essas são as partes da função se, 3 partes. A condição ali, o que vai acontecer se for verdade e o que vai acontecer se não for verdade. Então, olhando para cá, gente, ó, se tem a condição, valor verdadeiro e valor falso. Se a gente fosse transportar isso para escrever no nosso modelo que tem aqui, como é que a gente escreveria isso aqui? Primeira condição, a gente não vai escrever reclamações lá. A gente vai colocar o endereço de célula, mas é só para a gente entender aqui. Se o número de reclamações for menor do que 400, qual é o meu valor verdadeiro, que é o segundo item? Eu vou escrever sim. Se não for verdade isso, se o número de reclamações não for menor do que 400, quer dizer, ele é maior, eu vou escrever que não é aceitável. Tá legal? Então, essa é a nossa construção lógica da função se. Nós agora vamos montar essa função se
lá na planilha. Só com uma pequena diferença. Eu agora não vou usar o reclam aqui como texto, né? Eu vou escrever a célula que tem o valor. Tá legal? Então, a gente vai testar isso agora na planilha aqui. Vamos montar agora essa função se aqui e fazer funcionar aqui sim e não de maneira automática. Vamos lá, vamos começar a digitar então a função se. Quando você começar a digitar a função, ó, igual se, vocês vão reparar que o menu de funções ali já abre automaticamente para a gente, tá? E a função se já é a primeira aqui. Quando você clica na função se, isso serve em qualquer função do Excel, tá? Quando você clica na função ali, ele já mostra para a gente o que essa função precisa de informações. Então, se você esquecer que a função se precisa da condição, né, aquela condição, a regra ali no início, valor verdadeiro e valor falso, se você esquecer quais itens ela precisa e qual é a ordem, não tem problema, porque quando você começar a digitar, aparece aqui embaixo. Teste lógico, que é a regra, valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, é isso que a gente vai construir aqui. Qual é a nossa regra? A gente quer testar se o valor que está aqui, a quantidade de reclamações, a gente quer testar se essa quantidade é menor do que 400. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse endereço de célula menor do que 400. Esse é o nosso teste lógico. Eu quero testar se o valor que está aqui é menor do que 400. Se isso for verdade, ó, nós já fizemos o teste. Quando eu coloco ponto e vírgula, o Excel vai até destacar para você ali o valor se verdadeiro. Então, qual é o valor que você quer mostrar se for verdadeiro? Eu quero mostrar o sim. Tá legal? Então, eu quero mostrar um sim ali, que é aceitável. Ponto e vírgula, ele já muda aqui, ó, valor se falso. Eu coloco, então, não. Quer dizer, se o valor não é menor do que 400, eu coloco que não é aceitável. Essa é a estrutura básica da função se. É uma pequena degustação aí do Excel intermediário. A função se, na verdade, ela avança muito. Dentro da função se, a gente pode fazer vários cálculos. A função se, ela funciona dentro da própria função se. A gente pode testar mais de uma condição, mais de uma regra. Aqui eu testei uma regra só. Então, a função se, a gente avança bastante com ela. Inclusive, pode usar o PROC-V para cruzar tabelas dentro da função se. Tem muita coisa legal no Excel intermediário e avançado que a gente aprende aí. A função se é apenas um pequeno exemplo que a gente está vendo aí, o básico dela, a introdução dela. Vou apertar Enter agora aqui. Vocês vão ver que esse número não é aceitável porque 402 está acima do limite. Quando eu arrastar para baixo, automaticamente ele já vai fazer para todos. Se eu tivesse aqui 500 registros, essa função se também funcionaria para todos os registros. Vamos testar se está funcionando? Vamos dar uma olhadinha? Que é bem legal, né? É bem legal a função se. Vamos testar se ela está funcionando. Então, vamos mudar, por exemplo, esse primeiro, está 402. Vamos colocar abaixo de 400, mas não vamos mudar aqui não, porque essa planilha aqui é a planilha resumo. Eu vou mudar lá atrás. Vamos na planilha de junho, mudar aqui. Tem 96 reclamações do produto. Vamos diminuir essa quantidade em junho. Aqui em junho, ó, produto. Eu vou diminuir aqui a semana 1, 35 para 12 reclamações. Ele agora baixou bem, ó, 73. Vamos dar uma olhada agora na planilha, ó. Baixou para 73, total diminuiu de 400, automaticamente o sim aqui apareceu para a gente, né? Olha que legal. Agora vamos fazer aumentar esse número de reclamações de maneira absurda aqui no site. Tá legal? Vamos aumentar aqui em maio de 59, ele está como aceitável, vamos botar um número bem grande aqui, lá em maio de 59 no site, vamos botar aqui vamos aumentar para 100 reclamações aqui. Ele aumentou para 158, quando a gente olha agora na planilha, ó, ele aumentou para 158, total acima de 400, e olha que legal, ele mudou para não, de maneira automática. Muito bom, né? Vamos fazer o seguinte agora, para a gente, mais uma parte do intermediário bem legal para a gente fazer agora. Vamos fazer com que apareça em vermelho aqui, destacado, bem destacado, quem não está aceitável. Então, esse aqui não está aceitável do site. Né? Porque está acima. Esse aqui da entrega também não. Esse aqui de outros também não. Mas eu quero que apareça em vermelho. Eu quero que apareça destacado para a gente poder ver de imediato. Então vamos fazer isso agora. A gente vai usar a formatação condicional. Então vamos fazer aqui essa formatação condicional. O que é formatação condicional? Né? A formatação ela tem a ver com definição de cores, borda, preenchimento, toda a parte de design da tabela. E condicional, que depende de uma condição, né? Então, nós vamos definir uma formatação aqui que depende de uma condição.
Então eu vou definir aqui que todo mundo que aparece como não, eu vou mudar a formatação. Então a condição é, se o cara estiver aparecendo como não, eu vou mudar a formatação dele. Então é mais um item do intermediário que a gente vai degustar agora aqui. Legal? Então é muito simples, é bem simples de fazer. A gente vai ver um pedacinho, mas com a formatação condicional você pode fazer muita coisa. Então eu vou selecionar aqui esses itens aqui. E aqui em cima desses itens eu vou incluir essa formatação condicional. E onde que a gente faz isso? A gente já está aqui na página inicial. É só procurar aqui formatação condicional. Formatação condicional ela tem muita coisa, tá? Tem muitas opções aqui, bem bacanas, bem interessantes. Mas eu vou abrir aqui apenas uma delas como demonstração aqui para a gente fazer aparecer em vermelho, tá? Então eu vou aqui em realce de células. Poderia fazer isso com os valores aqui também. Vamos fazer com os valores primeiro? Então vou fazer aqui com os valores. Eu quero que todo mundo que esteja abaixo de 400 apareça em vermelho. Perdão, acima de 400, né? Que é a pessoa que não está aceitável. Então, eu cliquei aqui, selecionei. Vou lá em formatação condicional. Realçar regras de célula. É maior do que. Então, ele vai identificar quem é maior do que 400. Repare que já até aparece em rosa ali, em vermelho, né? Então, quem for maior do que 400... Eu vou mudar aqui, vou incluir uma personalizada. Você poderia deixar o que está ali em vermelho já. Mas eu vou incluir personalizado, que ele vai abrir para a gente uma janela, onde eu vou personalizar esses valores. Vou colocar em negrito, na cor branca, porque eu vou colocar um vermelho bem forte. Então, eu vou clicar aqui em vermelho. Vou dar o OK. E ele já formatou para a gente. Repare que ele só destacou quem está acima de 400. Quem está dentro do item que não é aceitável, uma quantidade de reclamações não aceitáveis, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui agora, só que ao invés de fazer com valores, eu vou fazer com o texto que está escrito. Então, para todos os valores que estão ali como não, eu vou colocar a formatação condicional para aparecer em vermelho. Então, vem aqui em cima, formatação condicional, vou realçar regras de células, mesmo caminho, tá? Isso no intermediário a gente vê de maneira bem detalhada, tá? Só que eu vou fazer aqui é igual a. O texto poderia ser texto contém ou é igual a. Então vem aqui. É igual a todo mundo que está como não. Eu vou fazer aparecer em vermelho. Vou deixar do jeito que está ali padrão, tá? E ele já destacou para a gente. Reparem, ó. Aparece ali em vermelho e um rosa com texto vermelho escrito. E os outros aparecem normalmente. Quem está ok, vamos colocar em verde. Para diferenciar, ó, selecionei, mesmo procedimento, formatação condicional, vou realçar a regra de célula, se ele igual assim. Só que eu vou mudar aqui para verde e vou dar o OK. Olha que legal, muito simples e rápido de você colocar a formatação condicional, né? E aí vamos testar se está funcionando. Vamos pegar um valor aqui, aquele que a gente aumentou aqui, vamos pegar a entrega, vamos diminuir bem a entrega. Em junho vamos diminuir a quantidade de reclamações, ó, 105, 448. Vamos diminuir a quantidade de reclamações aqui. Vamos ver se ele tira esse vermelho aqui. Então, vamos lá. Em junho, entrega. Vamos colocar aqui que ela teve 5 reclamações aqui. 4 aqui e 8 aqui. Então, diminuímos bem, né? Diminuiu bem. Vamos ver agora como é que fica o resultado. Olha lá. Entrega. Diminuiu o total de junho, diminuiu o total geral. E agora, sim, está dentro do aceitável, porque são menos do que 400 reclamações. Muito bacana, né? Muito legal a gente fazer isso no Excel. O Excel ele tem muitas coisas bem legais que quanto a gente mais estuda, mais a gente conhece que ele tem muito mais coisa. Né? E tem muita coisa bacana para a gente poder fazer nele. Bom, agora por último, nós vamos fazer algo também do intermediário aqui para você conhecer. Bem introdução ali, tá? Vamos colocar aqui uma função para verificar quantos tipos de reclamação estão dentro do aceitável. O que eu quero fazer aqui? Aqui eu tenho vários itens. Dentro do aceitável eu tenho 3. 1, 2, 3. Eu quero que apareça 3 ali automaticamente. Porque o número é aceitável, né? Vou até aumentar a fonte dele aqui. Colocar em negrito. E aqui eu quero que apareçam quem está acima do limite, a quantidade. São 2. Então tem 1, 2, 3 de maneira aceitável. E aqui tem 2 que não estão de maneira aceitável. Mas eu quero que apareça automático, né? Eu digitei, é fácil.
eu quero que agora apareça de maneira automática a quantidade de itens ali que estão como sim e como não. Para fazer isso, nós vamos usar uma função também diferente, que é a função conte.se, que na verdade ela não vai somar valores, ela vai contar quantidade de itens. Então ela vai contar quantos itens tem ali, dependendo de uma condição. Então ela vai contar aqui 1, 2, 3 itens, se estiver escrito sim. Ou vai contar 2 itens se estiver escrito não. Então, dependendo da quantidade de uma condição, ela vai contar esses valores. Então aqui, ó, dentro do aceitável, nós vamos incluir aqui é igual conte.se. Reparem que a função já aparece para a gente. Eu vou incluir e ela mostra para a gente que ela precisa de 2 itens. Também não precisa ficar preocupado se você não entender agora. No intermediário a gente avança bastante nesse ponto e vê de maneira mastigada. Intervalo e critérios. Então eu tenho 2 informações que eu preciso passar para ele. Qual o intervalo que eu quero verificar e qual é o critério. Então o intervalo é esse intervalo aqui, né, que vai desse item até esse item. Ponto e vírgula, qual é o critério? Eu quero todo mundo que está dentro do aceitável, então eu preciso colocar ali que eu quero todo mundo que está como sim. Vou escrever, entre aspas, sim, que ele vai verificar. Então ele vai contar, como é que é a lógica dessa função? Ele vai contar nessa lista aqui aqueles que estiverem como sim. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer a contagem. Então, vou apertar o Enter e ele fez lá, ó, 3 itens como sim. A mesma coisa agora a gente vai fazer aqui embaixo para quem está como não, né? Quem está ali como não, para entrar ali como não aceitável, né? Então, vou usar conte.se. Ele já buscou a função para a gente. Intervalo e critério. Então, vamos lá. Seleciono o intervalo, ponto e vírgula. Qual é o critério? Não. Né? Todo mundo que está escrito como não, a mesma lógica. Ó. Contar nesse intervalo aqui, que está aqui do lado, se estiver escrito como não. Vou apertar o Enter e ele fez a contagem para a gente. Ó. Legal, né? O legal é que se você tiver muitas linhas, muitos registros, isso aqui vai ajudar bastante, porque já aparece ali de maneira automática para a gente também. O que você pode fazer também aqui de bem legal é, vamos testar, né? Isso aí que é legal para você poder ver aqui. Então, vou aumentar o número aqui. Vamos voltar aqui, a entrega tem um valor alto, para ele mudar para não. E a gente vai inverter isso aqui, na verdade, né? Ele vai ter 2 aceitáveis e 3 não aceitáveis, né? Então, vamos mudar aqui a entrega. Vamos aumentar bastante aqui no mês de abril. Entrega teve 200 reclamações aqui. Explodiu de reclamação. Aumentou aqui bastante. Vamos ver como é que aparece lá na planilha. Olha só, aumentou, ó, tá vendo? Aumentou a quantidade de reclamações, passou a ter mais um que não é aceitável e agora de maneira automática ele já inverte ali. É muito legal, né? Então agora já faz aqui com conte.se. E agora chegou aquele momento especial que eu prometi para vocês. Eu vou falar detalhes do meu curso completo, o Excel Top 50, que vai desde o básico, a gente passa pelo intermediário e vai até o avançado. Então agora eu vou falar detalhes dessa oportunidade que eu vou abrir com prioridade para vocês nessa segunda-feira. Então anote aí, segunda-feira já vou abrir essa oportunidade. Primeiro eu só queria deixar claro, antes de falar do curso, só queria deixar claro que quem está participando do curso Excel para iniciantes, quem concluir as 3 aulas, fizer as atividades, fizer os testes, vai receber o certificado normalmente. Prosseguir no curso completo não tem interferência nenhuma na participação do curso Excel para iniciante, tá bom? O fato é que eu faço esses cursos gratuitos, como o curso Excel para iniciantes, eu procuro atingir o maior número de pessoas possível, mas esse é o máximo que eu consigo oferecer num espaço de tempo limitado. O curso de Excel para iniciantes, ele é um curso bem dinâmico, você aprende bastante, tem qualidade, mas é um curso básico. Então, a gente sabe que o mercado de trabalho ele é exigente, o mercado de trabalho ele pede o Excel e que está cada vez mais competitivo, tem muita gente disputando. Então, quanto mais você avançar no Excel, mais chances você tem de entrar no mercado de trabalho ou de crescer profissionalmente. Então, quando chega esse momento final do curso do Excel para iniciantes, eu ofereço o curso completo para que vocês possam ter essa continuidade. Então, esse curso serve tanto para você que quer crescer na sua empresa, quer ser promovido, ou para você que quer conseguir um emprego, quer conseguir um primeiro estágio,
Ou você que é empreendedor para poder controlar suas finanças, para poder controlar suas despesas, suas vendas. Serve para você que é professor, para controlar também notas de alunos, controlar trabalhos. Serve para você, de repente, que gostou dessa parte lógica, quer avançar no Excel, gosta de trabalhar com planilhas, quer estudar um pouco mais, também serve para você. E é importante ressaltar que qualquer pessoa inscrita no curso Excel para iniciantes, tendo feito as atividades ou não, tendo concluído ou não, pode entrar no curso Excel. Basta estar inscrito no curso, tanto acompanhando pelo e-mail ou pelos grupos. Isso acontece porque lá no curso completo eu deixo o acesso disponível desde a primeira aula do básico, passando pelo intermediário até o avançado. E lá a gente tem muito mais tempo de acesso ao conteúdo e flexibilidade. Então no curso completo você tem 1 ano de acesso ao conteúdo. Então você que decide quando você quer estudar. Então se por um acaso você entrar no curso completo, eu não quero estudar esse mês, quero estudar no segundo mês em diante, ok. Eu quero estudar 3 meses o curso, depois ficar livre, mesmo tendo o acesso de 1 ano, também pode. Quero estudar semana sim, semana não. É você quem vai decidir quando estudar e como estudar. Outro diferencial desse curso, que é algo que você já conhece aí no Excel para iniciantes, é que você vai poder tirar suas dúvidas de conteúdo diretamente comigo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Telegram ou pela própria plataforma do curso. Então, durante esse 1 ano de acesso, você vai poder tirar suas dúvidas comigo. Então, vamos dar uma olhadinha agora rapidinho na plataforma do curso para você conhecer e também nos módulos que você vai ter lá do Excel básico, do Excel intermediário, do Excel avançado e de uma novidade de um curso bônus também. Vamos dar uma olhadinha. Para acessar a plataforma do curso, você vai usar o e-mail e uma senha que você vai criar. E não vai precisar estar em nenhum grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, nem usar a rede social. Você vai acessar diretamente o site com o seu usuário e com a sua senha lá na plataforma do curso. Quando a gente entra, você tem logo lá no alto a quantidade de aulas que você já conseguiu estudar. Você pode avaliar cada aula. Assiste ali ao lado, né? Você tem um menu à esquerda, então você tem todas as aulas à esquerda e vai assistindo as videoaulas à direita ali na tela do computador. Bom, aí você vai navegando, a gente tem lá todos os módulos. O módulo a gente normalmente clica no módulo e ele vai abrir para a gente vários trechos das aulas. Então as aulas estão cortadas em trechos menores para facilitar a sua aprendizagem, facilitar o seu estudo. Então, quando você navega, você pode ir olhando uma a uma e ele vai marcando. Se você reparar, eu vou descendo aqui mais um pouquinho. Por exemplo, a gente tem ali lives de revisão. Então, sempre que eu faço alguma live ou algum material de revisão, eu coloco um material extra. E olha como é que ele vai marcando de verde todas as aulas concluídas, né? Conforme você vai concluindo, ele vai marcando de verde. E as não concluídas ele deixa ali para você acessar. Então a gente pode clicar ali no conteúdo à esquerda e acessar a videoaula, teste, live, todo o conteúdo que a gente tem lá no curso. Você clica à esquerda e acessa o material ali à direita normalmente. Então tem lá, por exemplo, todas as aulas do Excel intermediário, todos os módulos do intermediário. Vou mostrar para vocês ainda esses módulos. Tem lá simulados de processo seletivo. Além do simulado para Excel básico, tem o simulado para Excel intermediário e tem todas as aulas, né? Todo o material ali do Excel avançado também. E no celular você também pode acessar a plataforma do curso através de um aplicativo próprio da Hotmart. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos módulos, né? Então quais são os módulos? A gente já falou, módulo básico, intermediário e avançado. Tem o curso bônus, preparação de currículo. Você vai ter o acesso durante 1 ano ao curso e vai poder tirar suas dúvidas via WhatsApp, Telegram ou plataforma do curso. O módulo básico, a gente tem ali as 4 aulas, na verdade tem uma aula a mais, além da que vocês cursaram no Excel para iniciantes, simulado da prova e lives eu deixo guardadas lá também. Primeira parte, planilha, conceitos e primeiras fórmulas, formatação da planilha e mais fórmulas, operadores básicos e juntando planilhas. Então, até aí vocês cursaram no Excel para iniciantes e uma aula extra com filtros, classificação, formatação condicional e gráficos. Todos esses temas muito importantes do Excel básico, complementar aí ao material que você já estudou. A parte 5 tem lá o simulado para processo seletivo e após o simulado para processo seletivo a gente ainda tem ainda gravações de lives e material de revisão para você estudar no Excel básico. Bom, no Excel intermediário a gente tem 7 módulos de aula.
além de simulado de processo seletivo e lives, vídeos de revisão também. E no intermediário tem vários vídeos de revisão disponíveis, hein? Bom, primeira aula ali para manipular conteúdo, cortar texto, juntar texto, trabalhar com vários itens. A função SI, que é a função mais usada no Excel, uma das mais usadas. Tabela dinâmica e gráfico dinâmico, que é bem cobrado em processo seletivo. PROC-V, que é uma das funções que as pessoas mais têm medo, mas é uma das mais importantes para você poder cruzar tabelas e localizar informações entre uma tabela e outra. Funções dentro da função SI, para aprender a colocar várias funções dentro da função SI e usar a lógica. A função SI com E e OU, que na verdade abre várias possibilidades. E um módulo ali com várias aulas completas de temas específicos, como por exemplo porcentagem, cálculo de idade, função dentro de função. Então sempre material extra lá. Aí a gente termina o intermediário com um simulado de processo seletivo e também vários e vários vídeos de revisão no intermediário. O intermediário tem vários vídeos de revisão. O módulo intermediário, vocês devem ter percebido que ele é muito focado em processo seletivo. Então, ele tem os temas mais cobrados pelas empresas. Então, se você está subindo de cargo, realmente quer ter diferenciais, essa parte do intermediário é muito importante. E aí, o avançado, a gente vai entrando no avançado agora, o avançado, ele tem, na verdade, vários e vários pontos em que você pode ir muito mais além no Excel e aí vai se tornar aquele profissional que é muito mais requisitado. Então a gente vai aprender função SI aninhada, que é a função SI dentro dela mesma. A gente vai aprender a função SI com uma lógica por faixas. Então você separa faixas para resolver alguns problemas, trazer soluções. A gente vai trabalhar validação de dados, conte.SI, soma-SI. Então tem várias outras funções avançadas. Vamos aprender a trabalhar várias funções entrelaçadas, como o PROC-V junto com a função SI, com a validação de dados. Então, como é que a gente junta essas fórmulas? Vamos aprender a introdução à macro. A macro é muito legal porque quem se interessa com formulários automáticos, você pode começar a trabalhar com macro também. Vamos ver introdução a dashboard. Então, vamos aprender a montar um dashboard. Você vai fazer o seu primeiro dashboard, que são relatórios gerenciais com gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas. E vamos aprender também formatação condicional avançada. Então, como é que você trabalha com a formatação condicional de uma forma mais profissional. E, por último, a ferramenta Solver. O curso bônus é um curso de preparação de currículo, de preparação para processo seletivo. Ele está dividido em 4 partes. E nessas 4 partes, a primeira a gente tem uma aula introdutória, para você aprender como se monta o currículo, que ferramentas você pode usar, quais são as principais dicas. Na segunda aula, você aprende a construir cada parte do currículo em detalhes. O que você tem que colocar em cada parte do currículo. Depois nós vamos fazer a análise de alguns exemplos de currículos. Então, peguei exemplos reais para você poder ver como é que a gente pode ajustar o currículo. E, por último, muito legal, vários podcasts que eu montei com dicas para entrevista e dinâmica de grupo. Gente, eu poderia investir em propagandas do tipo: venha fazer o melhor curso de Excel do Brasil, o curso onde você mais aprende. Mas eu tenho a premissa de dizer o seguinte: eu acredito que você só sabe se algo realmente é bom se você vivencia aquilo. Então, de maneira muito transparente, o que eu faço? Eu ofereço o curso gratuito, as pessoas aprendem bastante, fazem um curso de verdade, o curso básico, e aqueles que realmente querem ir além, eles vão lá e seguem no curso completo. Então, de maneira muito transparente, você tem a oportunidade de degustar, né, do meu método e depois de seguir no curso completo. Eu até separei no final desse vídeo vários depoimentos dos alunos que já fizeram o curso, alunos e ex-alunos, para você poder ver um pouco mais sobre a opinião deles e sobre a qualidade do curso. Porém, eu acho que a melhor prova, o melhor exemplo, você mesmo pode dizer, porque você vivenciou e você participou do curso de Excel para iniciantes. Agora, pessoal, vou falar sobre as inscrições para o curso, então preste bastante atenção. Eu vou ser muito direto, muito assertivo, são poucas vagas. E o que acontece? Por que são poucas vagas no curso? Eu abro essas vagas normalmente durante esses eventos, quando faço um curso de Excel para iniciantes, ou Semana do Excel, então eu abro durante esses eventos. E o que acontece é que, como é que eu vou te dar atenção durante o curso, como é que eu vou responder suas dúvidas, como é que eu vou manter a qualidade do curso,
se, por exemplo, todo mundo que está agora participando do Excel para iniciantes, se todo mundo de uma vez entrar no curso completo. Infelizmente eu não conseguiria dar conta de atender e manter a qualidade. Então, para manter a qualidade do curso, eu abro poucas vagas cada vez que eu tenho um evento. E aí acontece o seguinte, a procura é muito alta e eu só abro essas vagas para o curso em alguns momentos durante o ano, nesses eventos durante o ano. Então acaba tendo muita gente procurando o curso e poucas vagas. E o período de inscrição, só para você ter uma ideia, o período de inscrição ele é durante 7 dias. Eu vou abrir as inscrições na segunda-feira e vão ficar abertas durante 7 dias. Mas já aconteceu em outros eventos das inscrições encerrarem no primeiro dia. Já aconteceu de encerrarem no segundo dia, no terceiro dia, mas eu não posso garantir que vai ter vaga para todo mundo. Eu vou colocar uma certa prioridade para vocês que estão no Excel para iniciantes, mas só para você ter uma ideia, né? A minha lista de ex-alunos que já participaram desse evento, de eventos anteriores, já passa hoje de 12 mil pessoas. Eu tenho as pessoas que me seguem nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, e tem também a minha lista de ex-alunos e alunos também da graduação. Bom, fora o número de alunos dessa turma atual que está participando do Excel para iniciantes. Então eu não tenho como garantir se as vagas vão acabar. Elas podem acabar no primeiro dia, como podem acabar nos dias seguintes. Então agora preste muita atenção no que eu vou te falar. Para essa turma agora, que eu vou abrir do Excel Top 50, o curso de Excel que vai do básico, passando pelo intermediário, vai até o avançado, que tem o meu auxílio para dúvidas via WhatsApp, via Telegram, e também tem o curso bônus. Para essa turma agora, eu vou abrir 150 vagas. São somente 150 vagas. Então eu vou te dar um conselho, a minha sugestão é que você faça o seguinte. Coloque aí o seu celular para despertar, segunda-feira, 9 horas da manhã. Então coloca para despertar para você não perder essa oportunidade de entrar no Excel Top 50. Bom, então às 9 horas da manhã na segunda-feira, eu vou enviar o link de inscrição e todas as informações completas para você poder se inscrever no curso. Essa informação às 9 horas da manhã eu vou mandar com prioridade para vocês que estão no Excel para iniciantes. Então eu vou enviar o link no grupo, tem que ficar atento no grupo. Vou enviar nos grupos de WhatsApp, no grupo Telegram e também por e-mail, para vocês com prioridade às 9 horas da manhã. Só no final da manhã é que eu vou divulgar para a minha lista de ex-alunos e nas redes sociais. Então você tem aí mais ou menos umas 2 ou 3 horas de vantagem para poder garantir e reservar uma vaga no curso. Na hora de fazer a sua inscrição, você tem a opção de fazer o pagamento com cartão de crédito, então você pode parcelar em até 10 vezes ou fazer o pagamento à vista. E também tem as opções de boleto, pagamento através de boleto, pagamento através do Pix e também através de débito online. Essas 3 opções, Pix, boleto e débito online, são através de pagamento à vista. Parcelamento é só no cartão de crédito. Agora eu vou falar para vocês sobre o valor do investimento. Primeiro eu quero deixar uma coisa muito clara. Curso de Excel não é um curso barato. Normalmente aí fora o que você encontra é os cursos te cobrando um valor X para você fazer o curso de Excel básico, depois um outro valor para você fazer o curso de Excel intermediário, depois um outro valor para você fazer um Excel avançado. E nesse curso online você já experimentou, você tem um professor que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai tirar suas dúvidas, e isso você não encontra por aí, você pode pesquisar. O que você normalmente encontra é um suporte técnico ou alguém que te responde no e-mail depois de 48 horas ou um prazo maior. Então você não tem um apoio do professor durante o curso, e normalmente é um suporte. E nesse curso você vai ter todo esse pacote. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado e o curso bônus. O valor do investimento eu vou te passar na segunda-feira às 9 horas da manhã, junto com as informações, junto com o link de inscrição, junto com as informações completas do curso. Já te passei detalhes aqui, mas por que eu faço isso? Para que todos tenham o mesmo direito de decidir e entrar no curso. Então, na segunda-feira às 9 da manhã, eu vou passar essas informações. Fique atento. O que eu posso garantir, e aí é algo bem legal, algo bem bacana, o que eu posso garantir é que você que está inscrito no Excel para iniciante, tendo feito atividades ou não, eu procuro sempre colocar uma vantagem. Então, além do link de inscrição, olha a boa notícia, né? Além do link de inscrição, apesar do curso de Excel não ser um curso barato, eu procuro passar para vocês do Excel para iniciantes um cupom de desconto exclusivo. Então, fique atento
para receber então o link de inscrição e o cupom de desconto. E se você tiver qualquer dúvida sobre como é o curso completo, se você vai entrar no curso completo, qualquer dúvida para participar, pode me enviar mensagem no final de semana que eu vou te responder, tá bom? Então agora é com você, a decisão é sua, eu já te passei todos os detalhes do curso, você sabe que é um curso com qualidade, e eu te aguardo então segunda-feira no Excel Top 50. Então agora, para a gente encerrar essa aula, primeiro eu quero só lembrar que as aulas vão ficar no ar, as 3 aulas vão ficar no ar só até esse domingo. Então, domingo, às 23 horas e 59 minutos, as aulas vão sair do ar. Elas vão ficar só até domingo. Então, se você ainda não terminou todas as atividades, você tem até domingo para poder terminar. E também eu vou te pedir 2 ações um pouquinho diferentes da que eu pedi antes. Eu vou pedir para você, se você realmente quer seguir além, se você gostou da opção aí do Excel Top 50, do curso completo, coloque o celular para despertar, não esqueça, já passei essa informação, mas coloque o celular para despertar segunda-feira às 9 horas da manhã, para você não perder essa oportunidade. E o segundo pedido, habitual, de sempre, né? Eu vou pedir a você para deixar seus comentários aqui abaixo e também não esquecer de fazer o teste da aula 3, que é um teste obrigatório. Gente, muito obrigado e até segunda-feira, 9 horas da manhã. Curso de Excel Top 50, super válido. Aprendi várias coisas, hoje eu utilizo o que eu aprendi, os exercícios são super práticos, o Márcio é uma pessoa extremamente atenciosa, ele te dá aquela atenção, se você precisar de mais atenção ele te dá. Então assim, eu super indico, para quem quer aprender Excel e ter os outros cursos, né, bônus, indico o curso do Márcio. Uma pessoa muito bacana, uma pessoa com uma experiência muito grande e assim, um excelente professor, tá? Tudo bem? Aqui é o Denis, para falar um pouquinho do curso de Excel do básico ao avançado do professor Márcio Reis, para você que tem interesse, tem curiosidade, né, em aprender a mexer no Excel, né, a montar suas planilhas, né, tanto para conhecimento pessoal quanto para conhecimento profissional, muito importante, inclusive. Professor Márcio Reis aí tá de parabéns pelo curso, né, pela dedicação que ele tem junto com o aluno. Qualquer dia, qualquer hora que você mandar mensagem para ele, né, querendo feedback, querendo tirar alguma dúvida que não esteja no curso, que eu acho muito difícil, porque o curso é 100% completo do início ao fim, né, tanto com parte escrita, né, vídeo e exercício de fixação, que eu acho muito importante. É uma aula mais dinâmica, na qual o aluno estuda, né, determinado episódio e depois realiza o exercício referente ao episódio estudado, né, maximizando assim a possibilidade de aprendizagem. Então, um professor muito dedicado, muito responsável, e eu recomendo aí o curso, tá, para vocês, quem tiver interesse, mas tiver em dúvida. Muito bom, curso muito bom. Excel básico ao avançado com o professor Márcio Reis. Valeu, grande abraço. Fala, professor Márcio, tudo bem? Espero que sim. Venho por meio desse vídeo passar um feedback sobre o curso Excel Top 50, onde eu adquiri o mesmo e consegui finalizar há alguns dias. O curso, ele é um curso muito bom, ele é muito didático, as tarefas e exercícios são bem explicativos, tanto do básico até o avançado. São formas bem claras, né, que você passa para o aluno para que ele possa pegar bem direito a matéria, o conteúdo, e eu fiquei muito satisfeito ao adquirir esse curso. Eu já tinha um certo conhecimento intermediário, né, só que assim, nunca tinha feito um curso específico de Excel, e com esse curso ele me deu uma evolução enorme, está me ajudando bastante no trabalho. E também os cursos bônus, né, que vêm junto com esse curso também são bem didáticos, são bem explicativos. Eles trazem conteúdo que depois você também pode pesquisar na internet e conseguir agregar mais valores, né, para o seu conhecimento. Então eu gostaria de passar aqui só para dar esse feedback positivo, entendeu? Porque eu gostei bastante do curso. Valeu, professor! No curso do professor Márcio Reis, eu pude aprender fórmulas novas sobre Excel e como aplicá-las no meu dia a dia, na área administrativa, para as planilhas que eu precisava. E nas entrevistas eu realmente precisava falar sobre quais fórmulas eu sabia
e com os desafios elas ficaram mais gravadas na minha mente e eu pude me sair melhor nas entrevistas. Por isso eu gostei muito de ter participado do curso e recomendo. O primeiro ponto que eu achei bem interessante nesse curso é que a didática do professor é totalmente diferenciada. Ele dá uma atenção super especial para nós alunos. Procura estar mostrando todos os caminhos que te levam à construção das planilhas no Excel. E o que me chamou mais a atenção no curso é que ele te ensina muito mais do que simplesmente clicar em janelas, atalhos. Ele te ensina toda a construção, todo o raciocínio lógico para você construir a sua planilha. Eu fiz um processo seletivo recentemente, no qual eu precisei muito utilizar o Excel, consegui passar na prova. O curso também me ajudou bastante na minha vida pessoal, que eu consegui construir algumas planilhas de finanças pessoais, e isso tem me ajudado bastante a evoluir no quesito finanças. Muito satisfeita com o curso, professor Márcio muito capacitado, com paciência para dividir o conhecimento conosco. Este curso eu recomendo. Meu nome é Janaína Neves Muniz, eu fiz o curso com o professor Márcio Reis e eu posso dizer que para mim foi assim surpreendente, eu posso dizer que superou as minhas expectativas. Muito prático, didático, ele é uma pessoa muito dinâmica e explica cada detalhe. Então eu fiz o curso não por um processo seletivo, porque eu estou querendo voltar ao mercado de trabalho, né? Porque eu fui demitida de uma empresa e eu não tinha o curso de Excel. E para mim foi muito prático fazer o curso com ele, porque o curso é prático, além da didática dele, que é muito satisfatória. Olá, bom dia, me chamo Priscila. Bem, eu conheci o trabalho do professor Márcio através dos meus professores da faculdade, que criaram um grupo e surgiu a oportunidade de fazer o curso básico de Excel. Para mim, o maior diferencial é justamente a didática do professor, porque geralmente o EAD ele não tem essa possibilidade de você interagir com o seu professor. E o professor Márcio, ele dá essa oportunidade pra gente. Ele criou um grupo no WhatsApp e todas as dúvidas, eu sou mãe de gêmeos, então tinha vezes que eu só conseguia estudar o Excel meia-noite e eu mandava mensagem pro professor e o professor me respondia e tirava as minhas dúvidas. Então eu recomendo demais o curso do professor Márcio de Excel, porque não é um EAD somente, é um EAD com uma certa consultoria. Ele responde, ele tira nossas dúvidas e recomendadíssimo. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou estudante do quinto período de contabilidade, já trabalho na área, então eu vim falar um pouco sobre o curso do professor Márcio. Eu escolhi o curso por ele ser bem didático, né, e objetivo. O curso ele vem com a teoria e com a prática ao mesmo tempo. Então você acaba sendo muito mais dinâmico, você acaba aprendendo muito mais. E ele vem trazendo soluções do nosso dia a dia de organização. A didática dele para mim foi maravilhosa, porque era isso que eu precisava. E muitos dos cursos querem tem muita teoria e a prática é no final, quando você já esqueceu. O curso me ajudou muito na saída de um emprego para o outro. Saí de um emprego onde eu trabalhava no departamento pessoal, era uma empresa muito boa, só que eu precisava me aperfeiçoar em Excel para de fato trabalhar na minha área, né, que é a contabilidade. Hoje eu já estou trabalhando em contas a pagar. O Excel ele me deu a possibilidade de mostrar hoje para os gestores na tomada de decisão da organização e até mesmo do que vai vencer, da projeção futura. Então assim, o Excel do curso do professor Márcio foi essencial, aí um diferencial até mesmo para essa nova promoção. Antes eu achava que eu sabia sobre Excel, até conhecer o curso do professor Márcio. É um curso maravilhoso, tem uma didática maravilhosa, eu aprendi muita coisa, tudo que eu sei hoje de Excel é graças ao curso do professor. Os desafios são maravilhosos,
Você quer acabar logo um para descobrir qual será o próximo. Tem me ajudado muito no meu trabalho, no desenvolvimento das planilhas. Eu não tinha muita noção do Excel, mas depois que eu conheci o Excel com o professor Márcio Reis, que é um professor que está sempre ali atento a ajudar o aluno, eu tinha um receio contra o curso online. Com certeza ele me fez mostrar uma nova técnica, uma nova metodologia de ensino na área, uma experiência muito boa aqui no meu trabalho. Eu consegui me desenvolver muito. Isso vai me ajudar muito, tanto aqui dentro da minha empresa quanto lá fora, porque é isso que eu procuro. Me especializar no Excel, porque hoje em dia as empresas pedem muito Excel.